Nem tudo me convém e nem tudo me edifica. A paz do Senhor seja sobre aqueles que quiserem essa paz. Vou começar aqui mais um vídeo, né? Começando lá no livro da carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios 10, 23, que é o texto base para esta palavra, esta mensagem. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É uma palavra muito interessante. Também eu aconselho quem estiver assistindo esse vídeo para ler um pouco antes também, que fala da idolatria, do culto aos demônios, tá? Que era uma questão, né, da época que a igreja estava enfrentando, mas que hoje também não é diferente. Muitas pessoas pensam que a prostituição ela só se dá fisicamente, mas a prostituição também existe, a prostituição espiritual, né? E também ele fala lá das comidas, tal. E no livro primeiro eu vou comentar sobre isso, que hoje em dia não é diferente, né? Hoje em dia o mundo tem muitas coisas. É bom lembrar que a gente é considerado na Bíblia como gentil, né? A gente não é judeu, a gente é gentil, e com isso tudo vem costumes, manias, coisas que o mundo oferece, que a gente tem que ficar ligado nisso para que a gente não se afaste totalmente de Deus. Se alguém esteja manquejando, que alguém ligue-se naquilo que está fazendo, naquilo que está vendo, naquilo que está praticando, e julgue por si mesmo, diante de Deus, com sinceridade de coração. Se isso que estou fazendo, esta coisa me convém. O Espírito Santo, eu vejo muita gente perguntando várias coisas. Isso é pecado, isso não é, preocupado, né? É até bom isso, mas as pessoas têm que entender que o Espírito Santo de Deus está aí, sabe? Eu vou contar uma experiência minha. Eu tinha até um conhecido, e eu comecei a conversar com ele usava brinco aqui, e ele era de uma igreja, e o pastor não falou para ele, não que eu seja contra o pastor, ele fala, não, muito pelo contrário. Eu acho que principalmente a igreja de doutrina, a dele não era tão doutrinada assim. As igrejas que pregam a doutrina do corpo, né, também, que para mim, eu adotei a doutrina do espírito, da alma e do corpo, que a gente não deve servir a Deus só no corpo, não. A gente deve, do espírito, mas também no corpo. Porque Deus é santo e sem santificação ninguém verá o Senhor, isso é claro. Mas a gente tem que ser muito cuidadoso, porque as pessoas se levantam com ira, contenda, e as pessoas precisam ser libertas primeiro das práticas do mundo. E ele olhou no espelho assim, né, um dia, e ele me disse para mim, né, o próprio Espírito Santo de Deus falou assim para ele: por que você está usando isso? Aí ele começou ele teve uma experiência ali com Deus, e ele me disse, não precisou pastor nenhum, repito, não que eu seja contra, muito pelo contrário, mas ele não precisa ser convencido pelo homem, porque ele deu voz ao Espírito Santo. Mas hoje em dia as pessoas não estão dando voz ao Espírito Santo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, mas aquelas que não obedecem porque estão ignorando o Espírito Santo. Lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa, ele experimenta tanto alegria quanto tristeza. Nós vemos porque o Espírito Santo ele pode ser entristecido, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele é uma pessoa, é a terceira pessoa, né, da Trindade. Então a gente tem que
tem que prestar atenção, dar ouvidos, olhar, ver a palavra de Deus e tirar um tempo para a gente meditar ali. Senhor, será que essas práticas que eu estou fazendo, porque eu vejo a mídia em massa, né? Por exemplo, eu quando era mais jovem, eu jogava jogos. Um dos primeiros que eu joguei, depois mais que foi lançado, era um jogo legal. Só que é como disse aqui a palavra de Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Será que convém eu fazer isso? Antes da gente fazer qualquer coisa, será que me convém fazer isso? Será que é conveniente? E por mais que seja conveniente, olha o filtro que a gente vai fazendo, que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo inspirado, ele vai fazendo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Será que se eu buscar tal pessoa é lícito? É lícito, mas será que vai me edificar? Será que aquele vídeo me é lícito? Pode até ser, mas será que vai me edificar? Essa edificação que o apóstolo Paulo fala aqui é como um crente em Jesus Cristo. Por exemplo, eu costumo ter uma coisa para mim de não olhar essas coisas de morte. Eu vejo nos jornais hoje em dia uma adoração que, para mim, no meu ver, eu não estou sendo radical, não, uma adoração a Satanás, porque a pessoa senta ali para assistir algo que vai machucar a alma dela, por mais que ela não sinta, né? Porque Deus é um Deus de amor, Deus de paz, todas essas. Então, aquilo para mim é uma adoração, né, ao diabo, aquelas coisas. E só tem morte, só tem roubo. Jesus Cristo disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Então a pessoa começa a se encher a mente de lixo, de entulho. Eu não estou dizendo só contra a televisão, estou dizendo a internet também. As pessoas, a internet ainda, as pessoas têm o controle ainda, né? Por mais que alguns se escravizem certas coisas, não é esse o foco aqui. É que lá eles te jogam para você assistir e você ficar remoendo aquilo, ficar capaz de entrar no teu coração, é até perigoso. E tirando que está dentro da casa das pessoas, e aquilo pode afetar sim a família, pode afetar sim o psicológico, a alma da pessoa, né? Então é uma coisa que a gente devia fugir. Outras coisas são os jogos. Eu não vou ser hipócrita, eu já joguei vários jogos, mas eu ficava com aquilo no meu coração: Senhor, será que eu ficava com aquela dúvida? Onde há dúvida? Então a gente não pode agradar totalmente a Deus, porque é por fé. Então requer que a gente seja pelo menos fiel nas mínimas coisas, porque se a gente não for nas mínimas, quanto mais nas grandes. E graças a Deus o Senhor foi me mostrando, sabe, jogos principalmente, contém muitas mensagens subliminares que atiçam os jovens a fazer certas coisas. É claro que nem todos vão fazer, mas eles têm as suas mensagens. Então, violência, sangue, horror, todas essas coisas, elas, por mais que a carne ela goste, mas ela vai afetar a alma. A alma, ela tem tem o amor de Deus ali dentro da alma, e algo que vai querer atacar, vai querer, entendeu? Vai querer tentar diminuir esse amor, vai tentar esfriar as coisas deste mundo. O mundo é muito distraído, distrativo, distrai. E Deus não pode, não tem como Deus falar num coração distraído. Veja que Deus falou com Abraão praticamente lá no deserto, porque lá tinha um lugar de sossego. Jesus Cristo ia para o monte, porque lá tinha lugar de sossego. Jesus disse para fechar a porta do quarto para falar com o Pai em secreto, para que ninguém fosse... para que não fosse primeiramente hipócrita, para que ninguém viesse incomodar. Então a gente tem que ter um momento a sós com Deus e pedir orientação dele, e ser sincero. Porque aqueles que não querem servir mesmo, Jesus disse: aquele que quer servir a mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz também é a missão, e a cruz também é um sacrifício. Obediência
obedecer é melhor que sacrificar, mas a obediência já é um sacrifício. Então Deus ele se agrada do sacrifício, mas ele também abençoa, porque ele é galardoador daqueles que o temem. Então a gente tem que deixar um pouco as coisas do mundo, nas coisas do mundo. Chegando já nesse assunto, vou ler na primeira epístola do apóstolo universal do apóstolo João, no capítulo 2 e no verso 13, que diz assim: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, jovens, escrevo-vos porque já vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai Deus Criador. No 14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. O verso 15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Lembra-se que fala lá, né, na palavra de Deus, que tudo é vaidade, vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, tudo passa. Essa carne passa, os desejos do mundo passam, a mídia passa, o entretenimento passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você tem que orar a Deus, perguntar assim: qual que é a tua vontade? Qual que é a tua vontade para que eu venha permanecer para sempre? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a gente tem que aprender a fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Glória a Deus. No livro de Neemias tem 1ª Crônica, 2ª Crônica, Esdras. No livro de Neemias fala uma coisa muito interessante. Neemias, ele estava longe da sua terra, Judá, e foi levado. Ele era copeiro. Eu assisti uma mensagem que me edificou muito. Eu estou passando essa mensagem. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, um nome meio Artaxerxes, e o rei viu ele triste. Então o rei perguntou para ele: Neemias, por que você está tão triste? Aí ele disse: eu temi, e aí eu orei ao Deus dos céus. Olha só a importância de a gente orar antes mesmo em pensamento, porque o pensamento é muito mais rápido do que a nossa fala, né? Então a gente tem que exercitar isso, exercitar né, na palavra de Deus. E ele orou, Deus do céu, é o momento, ele orou e falou: ó rei, eu estou triste porque os muros da minha cidade estão abatidos. E bem mais o rei manda, o rei permite, né, que ele faça lá. E aí, bem mais à frente, quando Neemias fala com o povo, fala com os nobres, ele junta os nobres, os magistrados de todo o povo para reconstruir, porque naquela época precisava de reconstruir uma cidade sem muro. Ela era uma cidade sem proteção. Então, mais à frente ele disse, Neemias fala: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Por quê? Porque tinha muito entulho. Se você for ver a história de Neemias, já começa do capítulo 1 e aí vai indo. É uma história muito interessante, na minha opinião, é bem mais melhor que aqueles seriados americanos e tudo mais. Então, é importante a pessoa tirar um dia assim e começar a ler. Então, qual que é o entulho da sua vida? Lembre-se, nem tudo convém a nós, nem tudo nos edifica. Essa edificação é do homem interior, é do teu homem espiritual. É no espírito, não é na carne. Bom, eu oro que o Senhor Jesus venha revelar a você e que venhamos tirar os entulhos da nossa vida e correr das concupiscências desse mundo em nome de Jesus. Amém.